Pronto. Bom dia, gente. Né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 6. Né? A gente já está estudando desde as tarefas, hoje é a aula. E daqui a 2 semanas é a prova. Que coisa linda, olha. E aí, capítulo 6 vai falar das rebeliões coloniais e as lutas pela emancipação na América Portuguesa. Né? No caso, se você traduzisse esse capítulo aqui, esse título seria as rebeliões coloniais, né, a Conjuração Baiana e Conjuração Mineira, e a Revolução de Pernambuco, de 1817, e as lutas, que não teve luta, né, e os processos de emancipação, né, ou seja, de independência da América Portuguesa, que era só o Brasil, né. Na página 116, começando, ele vai falar sobre como foi que isso iniciou, né? Opa, alguém ia falar? Como foi que isso... Oxi, estão ligando o microfone só para ligar? Como foi que isso iniciou? Ele vai falar aqui no capítulo que começou a ter uma crise econômica lá em Portugal, né? Essa crise econômica foi originada de quê? Porque em Portugal, o açúcar, que era a maior economia da época, começou a ser disputada, a ter uma concorrência com açúcar lá da Holanda. E aí isso enfraqueceu o comércio português. Nesse enfraquecimento do comércio português, acabou que eles pensaram o quê? Nosso maior lucro era o açúcar, agora a Holanda está também fazendo açúcar, vamos pressionar o Brasil, vamos tirar tudo que a gente puder do Brasil para que a gente não tenha mais crise econômica. Até aí, tudo bem? Sim. Tudo certo. Pronto. Aí, quando eles começaram a pressionar o Brasil, né? Quais eram essas pressões? Eles começaram a cobrar mais impostos, né? A fazer com que o Brasil comprasse mais produtos portugueses, né? Ele fez do Brasil como se fosse a sua galinha dos ovos de ouro, né? Queria arrancar dinheiro do Brasil de todo jeito. Só que não tinha como. Além disso, dessa crise econômica, teve também uma crise política de estrutura em Portugal, principalmente quando entrou o Marquês de Pombal, já na página 117. O Marquês de Pombal, ele entrou no governo português e fez várias reformas, tanto reformas econômicas para tentar crescer a economia de novo, né, para sair da crise econômica, como também, né, ele fez reformas aqui no Brasil, como, por exemplo, o quê? A principal delas foi a expulsão dos jesuítas, porque para o Marquês de Pombal, os jesuítas eram responsáveis pela preguiça, né, indígena, pela resistência indígena, e também era responsável pelas crises que estavam tendo no Brasil. Isso porque, como ele era iluminista, né, e os iluministas pregavam muito a razão ao invés da fé, da religião, ele expulsando os jesuítas, ele estaria tirando o poder da igreja aqui no Brasil e dando um poder absoluto maior ao seu governo, né, ao Marquês de Pombal. Essa foi a principal. A segunda foi que ele começou a fazer medidas, né, tá aí no parágrafo 2, a página 117, ó. As medidas adotadas por Pombal procuravam modernizar o reino português, ampliar a participação de Portugal no comércio externo e aumentar os lucros com a exploração colonial. Ou seja, ele, como já tinha dito, ele queria explorar mais ainda o Brasil para tentar, né, conter a crise econômica que tinha em Portugal. Aí na última frase, ele dizendo, ó, além disso, ele criou companhias de comércio que tinham monopólio da navegação e do comércio colonial, bem como incentivou o ensino laico. O que é laico, tia? É o ensino que não tem a religião, né, como pano de fundo. Ou seja, ele expulsando os jesuítas, ele iria ter um ensino laico, um ensino que não era cristão.
Outra medida também muito importante foi essa medida que acabou gerando a conjuração mineira ou Inconfidência Mineira, foi a derrama. Tia, o que era essa derrama? A derrama, gente, era uma quantidade fixa que os comerciantes de ouro, né, que os exploradores de ouro em Minas Gerais e outros locais do Brasil, mas principalmente Minas Gerais, tinham que pagar, né, mensalmente, anualmente, para a coroa portuguesa. Tinham que enviar para Portugal uma quantia fixa de ouro, né? Só que, já na página 118, o ouro já estava ficando escasso, né? Porque você sabe que eles encontraram ouro, mas ao passar do tempo, o ouro vai se acabando, né? O ouro não é eterno, é uma coisa da natureza, é que nem cortar árvores. Se você cortar todas as árvores, acabou as árvores. E o ouro do mesmo jeito. Então, esse valor fixo acabava sendo um valor que era impossível, estava sendo impossível dos exploradores de minas, né, dos exploradores de ouro, conseguir pagar. Como eles não conseguiam pagar essa quantia, essa derrama, eles eram endividados. Ou seja, se você não... O que Portugal fez? Se você não consegue pagar a derrama, você vai ser endividado. Você vai ficar me devendo essa derrama. E todo mês essa dívida aumentava. Por quê? Porque o ouro já estava escasso. Até aí, tudo bem? Sim. Pronto. E aí, como foi que começou a Conjuração Mineira? Como o pessoal estava ficando endividado, né? Lá em Minas Gerais estava todo mundo ficando endividado, né? Eles começaram a pensar formas de se desligar dessa administração da coroa portuguesa. Eles pensavam em quê? Em se separar, né? Em diminuir o poder de Portugal lá em Minas Gerais. E aí, alguns membros da elite... Por que membros da elite, tia? Porque eram os membros da elite que estavam sendo endividados pela coroa portuguesa, né? Porque eram eles que tinham o controle, né, da exploração do ouro. E aí eles começaram a pensar, né, um plano de, tipo, trair, né, a coroa portuguesa. No dia da derrama, eles instituírem um poder deles, né, deles. E por que aconteceu isso? Alguém aqui que queira e vai ganhar ponto, pode ler o último parágrafo da página 118? Bora, José Augusto. Eu posso ler isso, tio. Eu sabia que tu ia ler. Bora, vai lá, é você mesmo. Que começa que em algum desses homens Perfeito. Algum desses homens estudaram na Europa, onde entraram em contato com as ideias iluministas, que criticam o absolutismo monárquico e a falta de liberdade. A filosofia iluminista influenciou os conspiradores. Eles pretendiam, por exemplo, instituir uma república em Minas Gerais, aos moldes dos Estados Unidos, criar manufaturas e fundar uma universidade em Vila Rica. O plano também previa o perdão de todas as dívidas, com a coroa de libertação do distrito diamantino para toda a população mineira. Pronto, o que o José Augusto leu é o que resume a Conjuração Mineira. Primeiro que essa elite, ela era formada na Europa, e na Europa, né, já se tinha essa ideologia iluminista, né, de liberdade, né, da economia ser liberal, né, de não ter mais que tá pagando imposto para o Estado, no caso o Estado seria a coroa portuguesa, e eles queriam, como está dizendo aí também, né, eles queriam universidades em Vila Rica, né, eles queriam instituir uma república, ou seja, instituir uma república seria se separar, né, deixar de ser colônia portuguesa, e na última frase dizendo tudo, o que eles queriam mesmo, de fato, né, eles queriam perdão das dívidas, ou seja, a dívida que não era deles, era uma dívida que Portugal inventou com a derrama, né? Ou seja, por que Portugal inventou isso? Porque Portugal estava de dinheiro. E aí que eles queriam pegar do Brasil, né? E por isso que teve essa inconfidência. Só que essa inconfidência ela não aconteceu. Ela não aconteceu por quê? Porque um X9
página 119, o X9, chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele foi chamado pela coroa portuguesa para saldar suas dívidas, né? E aí ele, em troca dessa liquidação das dívidas, né, dele não ter mais dívidas, ele tinha que ele tinha que fazer alguma coisa pelos portugueses. E o que foi que ele fez? Ele acabou denunciando, né, entregando, Smirnoff total, entregando esse movimento que ia acontecer, né, pelos Inconfidentes. E aí ele acabou entregando, e aí a Portugal conseguiu, né, se preparar, se organizar para abafar os atos que iam ter, né? Então ela nem chegou a acontecer por causa desse X9, Joaquim Silvério dos Reis. Para poder, né, ter uma punição, né, para poder Portugal dar uma punição para ninguém mais querer fazer Inconfidência, né, essa conjuração, Portugal acabou pegando, né, o Tiradentes, né, que é o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e matou, né, enforcou, esquartejou, enfim, para ele servir como lição. Ó, quem trai Portugal morre, né? Mas, tia, era um evento que era principalmente da elite. Por que matou? E tinha um monte de gente. Por que matou só o Tiradentes? Porque ele era o que era mais pobre de todos, né? Por ele ser o mais pobre, ele foi o que foi punido, né? Castigado. Até aí tá tudo bem? Tudo bem, tia. Tá, professora. Sim, sim. Beleza. Página 120, conjuração baiana. Além da conjuração mineira, também teve a conjuração baiana. Só que a conjuração baiana, ela é um pouquinho diferente da conjuração mineira. Ela é muito semelhante por ter as ideias iluministas, só que ela é um pouco diferente porque enquanto em Minas, a conjuração mineira se baseava no iluminismo e na independência dos Estados Unidos, onde todos são livres. Todos são livres quem? Todos os ricos são livres, né? O comércio é livre. Na conjuração baiana, as ideias iluministas de todos são livres era da Revolução Francesa, onde todos são livres mesmo, o rico e o pobre, certo? Então tem essa diferença aí entre a mineira e a baiana. A mineira era totalmente elitizada. A mineira era totalmente elitizada. A baiana, ela tinha o apoio popular, ela tinha também ideias, né? Ela tinha também políticas para a população mais pobre. Até aí, beleza? Sim. Pronto, Sim. explicando a conjuração baiana. Sim. A conjuração baiana começou por quê? Por causa da derrama, tia? Não, derrama é só de Minas Gerais, né? Derrama é só ouro, Minas Gerais. A conjuração baiana começou por quê? Porque Portugal começou a incentivar que os baianos, o Salvador principalmente, né, plantasse muito açúcar, porque lá no Haiti estava tendo guerra, né, e começou a não ter tanta produção, e aí Portugal pensando, eu vou ficar mais rico, né, tanto impondo imposto lá em Minas Gerais, como impondo todo canto, e na Bahia eles queriam implantar muita plantação de açúcar. Implantaram, só que lá na Bahia tinha também a lavoura de subsistência. Subsistência significa lavoura de consumo interno. Ou seja, tinha que plantar fruta, tinha que plantar verdura, tinha que plantar arroz, tinha que plantar feijão para você comer, né? Para você se alimentar. Só que eles não estavam mais querendo isso, eles queriam só plantação de açúcar. Gente, você come só açúcar? Não, você não come só açúcar. E aí lá na Bahia começou a ter escassez de alimentos, porque só estava plantando açúcar. Né? E aí começou a ter escassez de alimento. Tendo escassez de alimento, começou a ter fome. E aí, quer ver uma pessoa com raiva, deixa ela com fome, né? E aí começou a ter várias reivindicações, várias revoltas, né? Por causa disso. E também por causa de impostos que tinham também muito altos. As pessoas estavam morrendo de fome, ainda tinham que pagar o que elas nem tinham, né? Dos impostos, Portugal querendo ser rico em cima do Brasil. E aí, né, também igual a Minas Gerais, começou a formar um grupo, só que esse grupo, diferente de Minas, tinha também pessoas pobres, né? Tinham trabalhadores pobres, e começou a armar ali, né, algumas estratégias para tentar, igual a Minas Gerais,
se separar, né, tirar o jugo de Portugal, para tentar acabar os impostos, para tentar também até, né, libertar os escravos, enfim, para deixar de cumprir algumas regras que eram impostas por Portugal. Até aí, beleza? Sim. Pronto. Sim. Mas, igual Minas Gerais, ela também foi muito reprimida, né? Ela chegou até a caminhar, Minas Gerais nem chegou a caminhar porque o Xirnov denunciou logo, né? Mas na Bahia, eles começaram até a fazer cartazes, tá na página 121 já. Começaram até a fazer cartazes, né? Colocar, chamando o povo para se rebelar contra Portugal, enfim, para implantar um novo regime lá, sem imposto, né, com liberdade. Mas Portugal, claro e esperto, levou quase todo o exército, matou quem era para matar. E lá, diferente de Minas, eles mataram muita gente, né? Eles quartejaram, enforcaram, mataram muita gente, porque, como eu falei, na Bahia tinha um apoio popular, então tinha muita gente pobre. Como tinha muita gente pobre, morreu muita gente. Minas Gerais, não, só tinha o Tiradentes, que era pobre, que pertenceu ao grupo, então só ele morreu, né? Então você percebe muito isso. É tanto que está na última frase dessa página 121, ó. A última frase, ó. A pena atribuída aos participantes da Conjuração Baiana é uma evidência da diferenciação na aplicação das penas, dependendo da condição social dos condenados, né? Em Minas morreu só o Tiradentes, porque só ele era pobre no grupo da elite. Na Bahia, não. Na Bahia, como tinha muito apoio popular, muita gente morreu. E a Conjuração Baiana, ela até tem um nome também de Revolução dos Alfaiates. E alfaiate, gente, era como se fossem uns costureiros, né? São trabalhadores pobres mesmo, né? E aí tinha esse nome, a Revolta dos Alfaiates, para dizer que era uma revolta não da elite, mas dos trabalhadores, e por isso ela foi tão reprimida. Ok? Sim. Ok. Alguém, sem ser o José Augusto, só para fechar, alguém sem ser o José Augusto, lê para mim o último parágrafo também da página 120. Ou então vou citar o nome e tem que ler. Eu leio. Pronto, gostei, Brena, vai lá. Os conspiradores pretendiam realizar uma reforma social e política profunda na Bahia, que incluía desde reivindicações de grupos menos favorecidos da sociedade, como o aumento da remuneração dos soldados, até reformas mais gerais, como a liberdade de comércio com outros países. Eles também planejavam abolir a escravidão e implantar uma república democrática na Bahia. Nos moldes da República Francesa, essas ideias atraíram as camadas populares como escravizados, negros libertos, alfaiates, soldados e etc., que participaram ativamente do movimento. Pronto, aqui tem dizendo qual era mesmo as intenções deles, né? Fazer uma reforma, implantar uma república democrática, libertando os escravos, enfim, tendo um apoio bem popular, uma participação popular. Era para todos. Minas Gerais, não. Minas Gerais era para a elite, certo? Então, vocês têm que ter essas diferenças aí. Ok? Ok. Show de bola. Na página 122, né, já vai falar das crises internas também que estava tendo lá na Europa. Não era só no Brasil. Portugal estava tendo problema de tudo que era lado, né? Problema econômico, problema político, problema na colônia que era o Brasil, problema lá dentro do território dele também. Um segundo. E aí, né, lá na Europa estava tendo a questão do Napoleão Bonaparte, que era um imperador francês, né, que começou a tomar vários territórios lá na Europa. E aí, o rival da França sempre foi a Inglaterra. A Inglaterra e a França são inimigas mortais. Elas só se unem, né, politicamente, gente, politicamente. Elas só se unem quando é para derrotar um inimigo em comum. Nas guerras mundiais, que vocês vão ver no próximo ano, nono ano, vocês vão ver que a França e a Inglaterra não se batem, né? Aquela ali é a inimiga. Mas quando ela... Oi?
era pra ter ensinado isso, mas eu não lembro. Por que elas mesmo não se batem? Por que a França e a Inglaterra... É. Por que elas não se batem? Pronto. Por que a Inglaterra e a França não se batem? Porque, primeiro, elas disputavam muitos territórios, elas disputavam muitos comércios, e também porque uma vez teve uma guerra onde uma queria pegar o trono da outra. Elas queriam tomar para si, a França queria tomar o poder da Inglaterra, e a Inglaterra queria tomar o poder da França. Por quê? Porque as duas são potências, né? Elas são ali guerra de titãs. E aí elas são inimigas por isto, pela questão da concorrência econômica, pela questão da concorrência territorial, né? Enfim, então elas são inimigas por isso. Mas quando as duas, têm um inimigo em comum, por exemplo, outra bichona, né? Falando a língua de vocês, outra bichona é a Alemanha. Estou falando politicamente, não estou falando de futebol, não. Aí a Alemanha, ela sempre disputou com a França e com a Inglaterra. Quando a Alemanha disputa com a França e com a Inglaterra, nem a Inglaterra e nem a França consegue brigar com a Alemanha, não. Então, se nenhuma consegue brigar com a Alemanha tete a tete, elas se juntam. A Inglaterra diz assim, França, eu não sou muito, não vou com a tua cara, não. Mas, né, tem a Alemanha ali, vamos se unir aqui só para brigar com a Alemanha, depois a gente briga de novo. É tipo isso, sempre isso. Vocês vão ver muito isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas é só no 9º ano se vocês passarem. Vamos lá, continuando. Aí, Napoleão Bonaparte pegou e fez o bloqueio continental. Esse bloqueio continental era para quê? Para que nenhum país da Europa, comercializasse, fizesse relações comerciais com a Inglaterra, né? E aí, Portugal, ele era muito fã da Inglaterra. Muito fã da Inglaterra. Deixa eu passar esse avião. Aí, o que Portugal pensou? Olha, eu quero continuar tendo as minhas relações comerciais com a Inglaterra. Aí Napoleão foi e disse assim, vai continuar, pois eu vou invadir teu território. Vou aí matar todo mundo. Napoleão Bonaparte falou, né? Está na página 122. Aí, o que Portugal fez? A coroa portuguesa fez. Quando fala coroa portuguesa, gente, significa todo mundo que faz parte do império, do reino, né? Os reis, as rainhas, os príncipes, os barões, os enfim, essa galera toda. Diz, João Vitor, pode falar. Levantou a mão. Oxi. Aí, olha, faz eu perder o raciocínio, oh, meu Deus, oh, Senhor. Voltando. Toda essa galera, né, que faz parte do rei, né, dos reis. E aí eles pegaram e pensaram assim, Inglaterra, vamos fazer o seguinte, o Napoleão vai vir aqui matar todo mundo, eu não quero morrer, me escolta, né, que a Inglaterra era que tinha a maior marinha da época, né, no período. Então, me escolta até o Brasil, para eu me esconder lá, enquanto Napoleão para de ser confuseiro aqui. Quando ele parar a confusão aqui, eu volto. E aí, quando chegar no Brasil, eu abro, né? Tá para 123 já. Eu pego e abro os portos, né? Eu faço a abertura dos portos para as nações amigas. Que nações amigas são essas? Só a Inglaterra. Né? O que seria essa abertura dos portos, tia? Seria, quando Portugal chegou ao Brasil, ele disse o quê? Que os produtos ingleses, né, da Inglaterra... João Vitor, eu vou te tirar da aula, certo? Ok? Pronto. Se fosse na sala de aula também eu fazia a mesma coisa, tirar você da sala. Que os produtos da Inglaterra entrassem no Brasil, porque até então só quem entrava era os de Portugal. Até aí, beleza? Sim. Sim. Sim, professora. Pronto. Ele também, quando os portugueses chegaram no Brasil também, né, eles pegaram e fizeram também o Tratado de Comércio e Navegação, página 123 também. O que era esse tratado? Né, que os produtos ingleses teriam mais facilidade para entrar. Além dos produtos poderem entrar com a abertura dos portos, eles tinham facilidades, ou seja, eles teriam taxas alfandegárias, né, mais facilitadas, não teria tanta burocracia.
E isso fez com que? Com que os produtos ingleses entrassem em massa. Aí nessa página, estou dizendo, inclusive, que entravam tantos produtos ingleses no Brasil, tantos produtos ingleses que entravam produto que nem precisava, como, por exemplo, patim de neve. Patins de neve, nem neva no Brasil, só no sul e pouquíssimo. Então, entrou tantos produtos que nem precisava. É tanto que tem essa charge, né, do quem morreu? Ninguém. São caixões importados da Inglaterra. Sem defuntos, é claro. Ou seja, até caixão vinha sem precisar. Né? Vinha muitos produtos. A gente virou consumidores dos produtos da Inglaterra. Né? Ou seja, a gente parou de beneficiar economicamente Portugal e agora passou a ser beneficiador da economia da Inglaterra, né? Todo mundo querendo explorar o Brasil, querendo pegar aqui um pouquinho do Brasil. Até aí, beleza? Sim. Sim. Show de bola. Página 124, 125. Nessas duas páginas vai falar das mudanças que foram ocorrendo com a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Mudanças são essas, tia. Primeiro que com eles aqui, eles começaram a incentivar as culturas e as artes, né, criando museus, bibliotecas, universidades, teatros, trouxe artistas franceses, né, para o Brasil, para ensinar arte para a população do Brasil. A população do Brasil não, para a população de elite do Brasil, né? Os pobres ainda nem tinham direito à educação nesse período. E fez o Brasil sair... O Brasil não era mais colônia, mas passou a ser Reino Unido, né, de Portugal, como se fosse um território fora de Portugal, um território português fora de Portugal, para poder o Dom João continuar aqui no Brasil. Começou a fazer estradas, fez jardim botânico, enfim, começou a fazer melhorias no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Tia, ele melhorou o Brasil inteiro? Não, só o Rio de Janeiro, né? Inclusive, transferiu, a sede já era o Rio de Janeiro, né? Transferiu a sede para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador, e a segunda, Rio de Janeiro. A terceira e última, por enquanto, Brasília, né? E aí, também, na página 125, vai falar do outro lado, né? Ele trouxe muita coisa de cultura e de arte, né? Fez o Banco do Brasil, enfim, fez muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas continuavam iguais, como a falta de água, a falta de saneamento básico, né, a pobreza da população, enfim. Se vocês aqui, alguém assiste a novela que está passando na Globo, algumas coisas ali são bem reais, a questão da pobreza, né, a questão da diferença entre como eram os palácios dos ricos e as casas dos pobres. Tem muita coisa ali real, viu? E principalmente porque, como eles tinham muitas vantagens, as vantagens que eles tinham acabava tirando dos pobres, né? Então, essas duas partes vai falando das mudanças positivas e as mudanças negativas com essa chegada da família real portuguesa ao Brasil. Até aí, beleza? Sim. Beleza. Sim, beleza. Pronto. Na página 126 vai falar de mais uma tentativa, né? Mais uma tentativa de se libertar de Portugal, né? Como teve a Conjuração Mineira, como teve a Conjuração Baiana, agora vai ter a insurreição, né? Ou Revolução Pernambucana de 1817. Gente, Pernambuco, ele queria, né, fazer uma república mesmo, instaurar uma república, proclamar a república lá em Pernambuco, e aí isso acabou agregando Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, outros estados do Nordeste queriam também se juntar a Pernambuco e realmente, né, se separar de Portugal. Se separar por quê? Por que eles queriam isso? Porque eles estavam vendo que Portugal só tinha, a galera que veio para o Brasil, né, só estava fazendo melhorias no Rio de Janeiro, e as outras regiões serviam apenas de patrocinar esse luxo, essa pompa que tinha no Rio de Janeiro, né? Então, eles queriam separar por isso, para poderem se desenvolverem, já que eles estavam abandonados pelo rei, né? E aí eles fizeram, né, tentaram, né, por 2 meses, instituir uma república, né, encabeçada por Pernambuco, mas ela também foi sufocada, né? Ela também foi vigiada pelos portugueses e ela fracassou, né? Os portugueses não conseguiram, eles não deixaram que Pernambuco e esses outros estados do Nordeste virassem uma república, ficassem separados de Portugal. Até aí, beleza?
Sim. Sim, beleza. Na página 127, Napoleão, né? O Napoleão já tinha acabado já a confusão dele lá na Europa. Portugal, a galera de Portugal já podia voltar para Portugal, sair do Brasil e voltar para Portugal, mas eles se acostumaram a ficar aqui, eles gostaram daqui, né? E queriam ficar. Só que aí as cortes portuguesas que estavam em Portugal começaram a fazer algumas reuniões, algumas votações, eleições, que pressionavam, né, a corte portuguesa, a corte que estava no Brasil, a voltar o Brasil a ser colônia, a voltarem a Portugal e o Brasil continuar a ser colônia e continuar a explorar o Brasil, né? Ou seja, voltar ao que era normal antes. Só que eles não queriam. E essa revolta foi chamada de Revolução Liberal do Porto, ou Revolução do Porto, tem na página 127, que era essa tentativa, essa pressão dos portugueses de que o rei, né, Dom João, voltasse a Portugal e recolonizasse o Brasil, ou seja, fizesse o Brasil novamente ser apenas um lugar de exploração. E aí o Dom João VI, né, com medo de perder o trono, né, pressionado por isto, ele acabou retornando a Portugal, mas deixou aqui o seu filho como príncipe regente. Quem era o seu filho? Dom Pedro I. Até aí, beleza? Sim, professora, beleza. Sim. Aí na página 128 e 129 já vai falar, né, o Dom João voltou a Portugal, só que Portugal ainda não estava satisfeito, ele queria que o Brasil voltasse a ser colônia, voltasse a ser explorada, né, voltasse a fazer com que a economia de Brasil fosse totalmente para Portugal. Só que o Dom Pedro, que estava aqui, né, ele começou a ignorar. Não, vou respeitar ninguém lá de Portugal, não vou respeitar ninguém. E aí, nisso, as cortes faziam mais leis, tentavam diminuir ainda mais tentava diminuir ainda mais o poder, né, daqui do Brasil, e Dom Pedro só esperando o momento certo. Quando os portugueses instituíram, você tem que voltar, e você não, o Brasil vai virar colônia novamente, ele pegou e disse, então se é assim, estou me desligando agora de Portugal, e o Brasil agora é independente, né? Ele proclamou a independência por isso, para que ele não perdesse, né, o seu poder, o seu controle sobre o Brasil, para que o Brasil não voltasse a ser colônia de Portugal. Foi assim que foi a independência do Brasil. Beleza? Sim, professora, beleza. Pronto. Aí, assim, só que essa independência, ela demorou a ser reconhecida tanto pelos próprios estados do Brasil, como pelos países, né? No último parágrafo da página 129 tem assim, ó. O primeiro país a reconhecer a independência do Estado brasileiro foram os Estados Unidos, seguidos da Grã-Bretanha. Quem é a Grã-Bretanha? A Inglaterra, viu? A Inglaterra tem 3 nomes: Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra. Por quê? Porque a Grã-Bretanha ela é uma região. A Inglaterra é um país só, a Grã-Bretanha é a região que está envolvida na Inglaterra, e o Reino Unido são países que compõem a Inglaterra, como a Irlanda do Sul, a Irlanda do Norte, e tem outro país que eu esqueci agora. Certo? Mas Grã-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido, os 3 são chamados de Inglaterra, certo? E aí Portugal né, que era o mais interessado, só reconheceu a emancipação do Brasil em 25. O Brasil ficou independente em 22. Só 3 anos depois foi que Portugal aceitou, né? Aceitou que dói menos, né? Mas aceitou que dói menos como? Se você me pagar 2 milhões de libras esterlinas. Portugal já tinha levado os pau-brasil tudo, já tinha matado um monte de índio, já tinha trago um monte de escravizados para cá, já tinha lucrado com açúcar, já tinha lucrado com ouro, já tinha lucrado com imposto. E quando o Brasil, enfim, Portugal, não quero mais saber de tu, Portugal ainda falou assim, para você se livrar de mim, eu já tomei muita coisa, mas para você se livrar de mim, tem que me pagar ainda mais 2 milhões de libras esterlinas. O Portugal sugador, né? Página 130 e última, vai falar sobre a questão dos índios e dos negros, né? Vai dizer que o quê? Que mesmo com a independência, né, do Brasil,
a vida dos negros e a vida dos indígenas continuaram praticamente a mesma. Os negros continuaram sendo escravizados, né? Continuaram sendo excluídos da sociedade, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E os que conseguiam libertação, enfim, continuavam com preconceito, racismo muito grande, que ainda tem até hoje. E os índios, né, continuavam nessa questão da proteção, porque eles eram inocentes, enfim, tal, mas também continuavam excluídos, sendo explorados, né, sendo mortos por causa das terras, dos territórios, como é também até hoje. Então, essa página vai falar sobre a questão dos dois, né, de como esses dois não tiveram diferença. Para a elite teve muita diferença, dependendo do Brasil. Para a classe média também teve muita diferença, mas para a classe mais empobrecida, não teve diferença. Se o Brasil fosse colônia, se o Brasil fosse império, se o Brasil fosse república, não tem diferença, né? Porque as coisas mudam muito pouco para esses. Ok. Alguma dúvida desse capítulo? É só esse capítulo que vai cair na prova, na prova bimestral. Alguma dúvida? Por mim, não. 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 Não, Eu também não. Pronto, faço o seguinte.